Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, 11h27, nós vamos aqui para um aconselhamento difícil. Por que é difícil, céu? Não é difícil por minha causa, queridos, é difícil por causa do entendimento das pessoas, não é? E esse é o grande problema, porque os judeus não aceitam mesmo esse testemunho, porque o judeu conhece as escrituras, e aí é complicadésimo, é um nó, né? Tanto que eu chamo esse aconselhamento de desfazendo um nó. A pergunta que me fizeram é se o filho é o pai, que é uma pergunta tão complexa para mim. Já a pergunta é complicada, gente. Como é que o filho pode ser o pai, né? Acho que até a morfologia, né, da dinâmica da pergunta já deveria colocar para você um grande nó. E nós erramos porque não conhecemos as escrituras, não é, queridos? Yeshua é Yeshua e o pai é o pai, não é? O nome dele, né, o YHWH, o nome que está no tetagrama, o nome indizível, o nome que eu não posso pronunciar. Só posso pronunciar esse nome quando o templo estiver erguido, não é? Um nome que eu não posso nem ensinar você a falar, não é? Mas você pode chamá-lo de Yah, não é? Assim como a gente diz aleluia, não é? Louvores ao nome do Eterno, aleluia, não é? Assim nós podemos saber que pelo menos 2 letras do tetagrama nós temos acesso a elas, e o nome dele é Yah, não é? Uma das partes que está no nome de vários profetas, não é? Ishayahu, não é? No caso de Isaías, não é? Temos vários profetas que têm as letras do tetagrama contidos dentro do nome, tanto que o Eterno diz que eles são chamados pelo nome dele. Alguém que tem as letras do tetagrama sagrado, não é? Então a gente tem Yermiyahu, não é? Que é Jeremias. Nós temos vários deles que trazem parte do tetagrama dentro do nome deles. Vamos desfazer o nó, queridos? Vamos desfazer o nó pelo nome do Senhor, queridos. Para com isso, gente. Isso é coisa da cultura romana, uma cultura helênica, uma cultura que tinha os deuses deles, era tudo 3. Renato Russo já falava, quem me dera ao menos uma vez saber como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Gente, pelo amor do Pai, não é? Aliás, Renato Russo sabia muita coisa, não é? Ele veio de uma igreja presbiteriana, não sei se você sabe, se você não sabe, ficou sabendo agora. Vamos lá, Marcos 12, versículo 28, chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua lhe houvera respondido muito bem, lhe perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Yeshua vai dizer, o principal dos mandamentos, queridos. Você quer, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Ele vai contar de todos os mandamentos, tem um principal. Você sabe qual é o principal dos mandamentos? O principal de todos os mandamentos, ele recita o Shema. Você nem sabe o que é o Shema, né? Nós, como judeus, nós recitamos o Shema 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma à noite, porque é uma obrigatoriedade para os judeus. E você nem sabe que Yeshua recitou o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, e o Senhor é único. O Senhor é um. Echad em hebraico quer dizer um. Bendito todo aquele que defende a sua unicidade, queridos. Não é? Eu lamento, essa coisa faz uma falta, uma coisa absurda, meus queridos, das pessoas não se relacionarem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não é? Porque entendem que eles são, não unidos, mas que eles são uma única pessoa, não é? Esse é o principal dos mandamentos, meus queridos. Se você quiser que eu te ensine qual é o principal dos mandamentos para você compreender a essência do Eterno, é esse aqui, que o nosso Senhor Yeshua disse, não é a céu. E o segundo, que não é igual a esse, em nenhum lugar está igual, mas colocaram que é igual e não é igual, mas é segundo, todo segundo não é o primeiro, viu, queridos? O segundo não é o primeiro. O segundo é importante, mas não é o primeiro. O primeiro é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Acabou. O segundo, que é segundo, não é primeiro, que tem uma grande importância, que seria as tábuas, as 2 tábuas da lei. Uma tábua era apenas para o relacionamento de Israel com o Eterno, e a segunda, o relacionamento de Israel para com o seu próximo. Assim se distingue as 2 tábuas, mas tinha uma primeira. Assim, o primeiro mandamento e o principal dos mandamentos é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. Errado não é único, é um, viu, queridos? Errado em hebraico é um. Tá bom? O segundo, não é? Olha só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esses dois. E o escriba disse muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é único, que ele é um. E não há outro senão ele. Não há outro senão ele, meus queridos. Não há outro senão ele. Oh, meu Pai, olha só. E que amar a Deus de todo o coração, todo entendimento e toda a força, amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Yeshua que ele havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe de ser salvo. E ninguém mais ousava interrogá-lo. O que faltava para ele ser salvo? Aceitar Yeshua como seu Senhor e Salvador. Ninguém é salvo senão por meio dele. Tá bom? É difícil entender isso? Eu não acho que é difícil, mas parece que a mente aqui no nosso país, eu não sei o que acontece, gente. Eu não sei o que acontece, não é só no país. Eu não sei de onde veio essa coisa romana, helênica, veio sobre o mundo todo. Continuando. E o Hanan, João 8,54, respondeu-lhe Yeshua: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, mas quem me glorifica é o Pai. O que ele está dizendo? Que ele se glorifica? É isso que você está dizendo? É isso que você está querendo me dizer? Se ele e o Pai são um, ele mesmo está dizendo que se ele se glorifica, a glória dele não é nada. A glória dele vem do Pai, queridos. É difícil entender isso? É difícil? Eu acho que não. Para mim não é difícil. Mas parece que fazem um nó num pingo d'água, gente. Versículo 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido, porém eu o conheço. E se eu disser que eu não o conheço, eu serei como vocês, mentiroso. Eu o conheço e eu guardo a sua palavra. E você o conhece e guarda a sua palavra? Queridos, Yeshua, sabe como ele se referia ao Eterno? Como meu Deus. Você sabia disso? Em vários lugares Yeshua se refere ao Eterno como meu Deus. Vários lugares. Não é um texto. São vários textos onde Yeshua chama o Eterno de meu Deus. Tá bom? Eu vou ler para você um texto dele ressuscitado, porque pode falar, não, ele estava aqui como homem, e quando ele estava aqui como homem, então ele falava, meu Deus, por que me desamparaste, não é? Então, queridos, vamos ver ele ressurreto? E o Hanan, João 20, versículo 15, perguntou-lhe Yeshua: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: ah, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, então eu levarei. Então disse Yeshua: Maria, Miriam, né, no original. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, não é Rabi, que quer dizer mestre. 17, recomendou-lhe Yeshua: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: eu subo para o meu pai, vosso pai, para o meu Deus, vosso Deus. E Yeshua ressuscitado continuava tendo um Deus, queridos. Ai, meu Senhor Salvador, quando é que vocês vão entender isso, meus amados? Yeshua tinha um Deus, meus queridos. Ah, ele nunca ensinou isso não, gente. Ele nunca ensinou esse trem não, que estou ensinando aí pra gente, meus queridos, que eu estou ouvindo, me arrepio. Não é porque o judeu nunca vai se converter com essa pregação, mas jamais. Jamais a ela, Adonai Elohim, Adonai Echad. O Eterno é um, queridos, é único, não tem outro. Yeshua disse isso. Ele disse que esse é o principal dos mandamentos. Não é a céu que está falando isso. Isso está nas Escrituras, meus queridos. Yeshua tinha um Deus, queridos. Tem um Deus. Eu subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Yeshua tem um Deus. Yeshua ressurreto tem um Deus, quanto mais eu, miserável mulher que sou. Meus amados, o que é difícil demais de vocês entenderem isso? Me explica. Me explica qual é a dificuldade de compreender que o Pai é um e o Filho é outro. Que o Filho é gerado do Pai. Qual é a grande dificuldade em compreender que o Filho é gerado do Pai? É o único ser gerado, não é? Não é criado, viu, queridos? Aí diminuir a divindade de Yeshua, porque ele veio diretamente do Pai. Ninguém, nenhum outro ser veio do modo que Yeshua veio, não é? Hebreus 13, 15.
Por meio de Yeshua, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos guias, sede submisso para com eles, pois velam pela vossa alma, como devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não tem proveito a vocês. Queridos, olha só, nós podemos oferecer sacrifício eterno, sim, só por meio de Yeshua. Todo sacrifício hoje de louvor, sacrifício de uma série de situações aí, até de votos, são podidos fazer só por meio da ponte que foi feita entre nós e o Pai, que tirou a inimizade que havia entre Ele e nós, por meio do sacrifício de Yeshua, um sacrifício vicário e vital. Queridos, a importância de Yeshua nas nossas vidas é extremamente fundamental e não pode ser diminuída. Porém, não reconhecer Ele como Ele pediu para ser reconhecido é um pecado, queridos. É um pecado. Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu? Quem encerrou os ventos nos punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Além de tudo, perdemos, né? Perdemos o nome do pai e o nome do filho. O nome do pai não pode ser mencionado, o nome do filho, mudaram. Não é? Filipenses 2,5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também no Mashiach, Yeshua, pois este, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Gente, ele se esvaziou, queridos. Ele se esvaziou e a forma dele, ele é idêntico ao nosso Pai. Ele fala, quando pergunta para ele, me mostra o Pai, isso me basta. Ele fala, você não tem me visto. Ele é a exata expressão de Deus, o Pai, queridos. Mas ele não é o Pai. Ele age exatamente como o Pai. Ele pensa como o Pai. Ele fala palavras que não são dele. Ele fala as palavras que são do Pai. Ele não fala as palavras que são dele. Ele aprendeu a ser extremamente submisso à vontade do Pai, queridos. Não é? Olha só. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se à semelhança de homens, e sendo reconhecido até em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a ponto de morte no madeiro, pelo que também o Eterno o exaltou. E sobremaneira lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Yeshua, o Mashiach, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Reconhecer Yeshua como Senhor é glória para o Pai, queridos. É glória do Pai isso. A gente não pode fazer de Yeshua o que ele não é, queridos. Eu sinto muito por você que pensa diferente. Eu sinto porque a sua vida não vai para frente. O poder do Eterno não pode vir na plenitude sobre você, porque você não entende quem é o Eterno. A grandeza do Eterno. Você não tem como reconhecer a bondade, a grandeza, a perfeição do Eterno. Você não tem como conhecer o Eterno se você não tirar esses ditames paranoicos de teologias que não tem nada a ver com base das Escrituras, queridos. 1 Coríntios 15, versículo 24, para finalizar. Então virá o fim, quando Deus, o Pai, receberá o reino, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Porém, convém que ele reina até que haja posto os inimigos debaixo do pé. Querido meu, querida minha, Yeshua Mashiach reina e é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas um dia ele vai entregar o próprio reino a Deus o Pai. Tá bom? Se você tem alguma dúvida de que são duas pessoas diferentes, não faz o menor sentido Yeshua entregar o reino ao Pai, uma vez que o Pai é Ele mesmo. Será que dá para você entender isso, queridos? Você tem de se relacionar com o Pai, você tem de se relacionar com o Filho, e você precisa estar cheio da Ruach HaKodesh. É difícil demais entender isso, hein? Difícil. Eu oro para que você possa ter uma revelação plena de todas essas questões, porque não tem outra maneira de você não ser enganado nesse mundo. Se você não entende o Eterno como Ele é, como Yeshua nos revelou, Ele nos revelou quem é o Pai. Ele é a exata expressão do Pai, não é?
Ele fez isso. Ele veio aqui para nos revelar o Pai, queridos. E ele não veio no modo próprio. Eu espero que você entenda isso para a sua relação, para a sua conversão verdadeira a Adonai, ao Eterno. Para que você entenda, pegue esses textos, anote os textos, gente, pelo amor do Pai, por favor. Pegue aí essas traduções, vá pegar, vai lá ler na ortodoxa, vai ler nas melhores traduções dos originais, para que esse véu saia dos seus olhos. E então você vai provar uma vida de plenitude, uma vida de conversão plena, uma vida nova. É a vida que eu tenho provado todos os dias de minha vida. Difícil o aconselhamento, eu sei, mas necessário.